Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar hoje aqui sobre um livro que muita gente gosta bastante, né? Eu vou ser sincero, eu acho que o Psicologia Financeira, do Morgan Housel, ele é um livro bem básico e que normalmente ele vai ser de grande diferença para aquelas pessoas que não têm um conhecimento básico ainda em finanças e que nunca tiveram um contato com isso. Por quê? Ele foca muito nessas causas psicológicas ali pro dinheiro e tenta trabalhar o cérebro dessas pessoas que ainda não investem para investir cada vez mais. Vocês sabem que eu não sou aqui das pessoas mais focadas nesse tipo de coisa, eu sou muito mais um cara prático, mas eu fiz a pesquisa com vocês, julgando que tipo de conteúdo vocês queriam e etc. E, cara, esse livro ficou no topo das recomendações ali. Fala sobre psicologia financeira, conversa sobre as lições da psicologia financeira e tal. Então, eu acho que é uma abordagem muito mais sobre a mente humana e a gente vai tentar aqui conversar sobre isso. A primeira lição que qualquer pessoa pode ter lendo psicologia financeira é o poder do tempo nos investimentos, né? Daí o Housel ele vai ressaltar aqui que os segredos para o sucesso financeiro são os juros compostos ao longo dos anos. E daí ele utiliza diversos exemplos ali, mas um dos exemplos que eu acho que é mais marcante é o fato do Warren Buffett ter ganhado mais dinheiro, né, depois dos 60 anos do que antes dos 60 anos. E é verdade, tá? Se você pegar esse gráfico aqui, que é um gráfico extremamente famoso, que eu acho que foi daqui que o Housel tirou isso, né? Você vê aqui a idade do Warren Buffett, o patrimônio que ele possuía em cada idade, e você vai reparar que aqui, ó, dos 14 aos 47 anos, ele ganha uma fração do patrimônio, mesmo que fosse muito dinheiro lá atrás, tá? Não era pouco dinheiro isso, ao contrário do que dizem, 67 milhões de dólares quando o Warren Buffett tinha 47 anos, gente, era muito diferente desse dinheiro hoje em dia, mas aí você vê que dos 58 aos 66, por exemplo, o patrimônio dele multiplica de maneira absurda. E aí uma coisa que vocês vão se surpreender agora, vou usar aqui a minha calculadora de juros compostos, é só procurar no Google, né? Calculadora juros compostos investidor sardinha, é que mais ou menos qualquer pessoa pode fazer isso aqui, tá? Aqui a gente vai usar a rentabilidade nominal e não a rentabilidade real. A rentabilidade real seria corrigida pela inflação, que eu tô tentando mostrar um número grandão, né? Não tô tentando aqui mostrar esse número atualizado pela inflação, que seria o mais correto quando a gente trata de investimentos. Mas é que esse livro trata muito mais dos fatores psicológicos do que do investimento em si. Vamos supor que o Cazé, madrugada aqui agora, sai daqui hoje e arranja um bebê. Daqui 9 meses vai nascer essa criança. Qual é o seu nome? Vai ser Marcos. O Marcos, então, nasce daqui 9 meses e o Cazé fala: eu, sabendo de dinheiro como sei, anos de curso aqui, vou decidir aposentar essa criança antes mesmo dela ter nascido. E aí o Cazé, um rapaz, como se diz, né, um bom partido, tem um salário legal, ele decide aqui que ele vai investir milão pro moleque dele. Ao longo, aqui nas taxas de juros de 12%, pelo menos, pode ser até 14% aqui, porque é investimento nominal, né? CDBzinho hoje tá rendendo 14% aí no mercado secundário, para alunos da UVP, né? Se você não é aluno da UVP, consegue esse CDBzinho miado. Então vamos considerar que o Cazé não é aluno da UVP, 13% aí, CDBzinho miado. Então até essa criança completar 18 anos, ele vai investir para ela todos os meses. Então ele vai investir 217 mil, só que a criança vai ter, lá nos 18 anos dela, 792 mil. Vai fazer o quê? Torar na balada, né? Comprar uma BMWzinha financiada e o resto é combo. Mas supondo que ele não contasse para a criança que ela possui esse patrimônio todo, é que agora ele para de investir. O Marcos vai se aposentar cedo. Com 50 anos de idade já vai estar aposentado. Então aqui pode deixar o dinheiro parado por mais 32 anos. O que você vai perceber? Virou 39 milhões. Resumindo, um investimento de 18 anos ali investindo R$1.000 por mês se transformar em 39 milhões. E daqui para frente, cada década aqui importa muito. Porque pô, para 42 anos não vai só para 45, né? Vai para 134. Sacou? 134 milhões então em 42 anos. Se ele esperar até os 60 para se aposentar, né, vai ter mais dinheiro ali na conta ainda. E for para 52, lá vai, 456 milhões. E 62 aqui você percebe então 1 bilhão e alguma coisa. O grande segredo do Warren Buffett é a vida longeva que ele tem. Se fosse para perguntar, né, pro Warren Buffett, se eu tivesse direito de sentar com o Warren Buffett e conversar, o que eu perguntaria é como que você fez para viver 90 anos comendo McDonald's e tomando Coca-Cola. Os investimentos eu já entendi, tá? É bem simples, não precisa ter uma rentabilidade agressiva. Você vê que com 3% nominalmente, né, virou 1 bilhão e 549 milhões de reais aqui. O mesmo vale para vários outros ícones que a gente conhece aí, que são extremamente famosos por terem feito grandes investimentos. Inclusive, quando o CEO da Amazon, na época ainda, então CEO da Amazon, o Jeff Bezos, perguntou pro Warren Buffett a seguinte questão, ele falou assim: olha, o que você faz é tão simples, né? Por que mais pessoas não repetem esse mesmo procedimento? Por que a gente não tem outros Warren Buffett ao redor do globo? E o Warren Buffett respondeu a verdade mais absoluta do mundo, né? Ninguém
ninguém quer ficar rico devagar. Essa é a grande realidade do mundo e isso aqui, quando ele explica, né? O Housel explica isso de maneira um pouco mais simples, aqui eu fui complexificando a história para deixar vocês mais cientes, mas é uma grande lição do livro, acredito que todo mundo que leu concorda que isso aqui é um dos pontos fundamentais, mas entendeu por que eu disse que é um pouquinho mais básico? Aquele negócio meio sem tempero? E aí, no segundo aspecto aqui que a gente pode aprender, ele conversa muito sobre a imprevisibilidade das emoções humanas e como que as nossas emoções muitas vezes nos atrapalham a ganhar dinheiro em cenários de crise econômica, quando tudo está desvalorizado, etc. Daí ele conta algumas histórias sobre investidores que vendem no pânico ali, né? E essas perdas poderiam ter sido evitadas se eles simplesmente ficassem calmos. Aí ele fala também sobre esse efeito manada e sobre essa dificuldade que o ser humano tem de se concentrar em fazer aquilo que é necessário no momento certo, porque a gente age muito mais de acordo com a sociedade. Isso é claro, foi o que nos trouxe até aqui, né? Afinal, se você fosse o bobo que não corre quando todo mundo tá correndo e o leão te pega, né? Só que não necessariamente no mercado financeiro a gente pode utilizar o efeito manada, porque normalmente, inclusive, ele tá errado. A gente deveria utilizar o inverso disso. Lá no ambiente de aulas da UVP, a gente conseguiu efetuar uma correção desse tipo de problema de maneira extremamente simples, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que você poderia fazer a mesma coisa. Deixa eu abrir uma carteira limpa aqui pra não mostrar pra vocês os nossos segredos aqui. Mas olha só, a carteira então, vamos definir as metas, supondo aqui que eu quisesse ter, um exemplo, vou ter 0 ações internacionais, 50% ações nacionais, é só um exemplo, tá? Não precisa usar essa proporção aqui, não tem nada a ver com ela. Vamos utilizar esse meio a meio aqui. Aqui a gente vai utilizar 50% renda fixa, 50% renda variável, você vai entender por quê. Aqui no 50% de renda fixa, vamos supor agora que a gente vai cadastrar alguma ação nacional aqui. Então vamos lá, vou cadastrar aqui VEG 3, né? Já tá aqui. Colocar uma ação só na minha carteira, vou adicionar. E aí aqui o que a gente vai fazer? Eu vou responder algumas perguntas sobre ela. Então aqui, vamos supor, né? Cada pergunta aqui no diagrama, o que ela vai fazer? Você vai responder cada pergunta com sim ou não. E aí, por exemplo, cada pergunta positiva soma um ponto positivo, cada pergunta que eu respondo como negativo tira um ponto. Hoje ela tá com 10 pontos negativos. Se eu for respondendo aqui sobre VEG, né? Essas perguntas para eu fazer a minha avaliação, lembrando que cada aluno aprende a fazer a própria avaliação na UVP, né? Criar os próprios critérios. Aqui eu tô usando os critérios padrões. Então, aqui eu vou definir. E aí, o que esse sistema vai fazer? Se eu cadastrar diversas outras empresas aqui, ele vai definir uma nota para cada ativo. Vou fazer aqui só mais um exemplo, né? Uma empresa que teria todos os pontos negativos, para vocês entenderem. Então, vou colocar o IBR3 aqui, que teria todos os pontos negativos. Na verdade, teria um ponto positivo. Pronto. Então, aqui eu coloquei e tal. Quando eu for investir, em vez de simplesmente você fazer um aporte aleatório se baseando em nada, ele vai reparar o seguinte: se você está abaixo da sua meta em ações, significa que as suas ações se desvalorizaram. Por quê? Porque o objetivo é fazer meio a meio, né? Nesse cenário, claro que você poderia colocar vários indicadores como aquele que eu coloquei lá na frente, mas nesse cenário o objetivo do sistema é fazer meio a meio, para substituir o seu cérebro por um sistema mais inteligente. E aí o que vai acontecer? Se eu colocar aqui que uma ação da minha desvalorizou pela metade, por exemplo, depois de ter passado por os filtros de segurança e etc., o que ele vai fazer é me falar que eu tenho que aportar nela quando ela está embaixo. E quando as ações se valorizam demais, a renda fixa vai ficar muito pequena na carteira, porque o objetivo é 100%. Se as ações se valorizam, ela comeu a renda fixa. Então comeu um pedaço, agora está 70-30. Para voltar ao meio, chegou a hora de investir em renda fixa. Nesse sistema, eu sempre vou comprar ações quando elas estiverem baratas para mim e sempre vou parar de comprar ações quando elas estiverem caras, só que de maneira automática, sem eu precisar ali ficar fazendo as análises e fazendo especulação. Isso na média do mercado. Então, na hora que eu terminar todo esse trabalho, vamos supor que eu vou fazer um investimento de 10 mil reais. Ele já vai dividir ali, olha, o que eu preciso investir, quais ações. E já vai me sugerir diretamente, olha, investir tanto em cada coisa aqui. Por quê? Isso aqui substitui o meu cérebro ali e eu não preciso utilizar uma coisa emocional, e os fatores emocionais na hora de tomar uma decisão 100% racional. Então, acho que aqui ele é muito mais raso no livro do que o que eu fui aqui, mas ele fala sobre essas armadilhas e tudo. É muito mais desse lado psicológico, né? Como é que você poderia evitar essas coisas, mas é um excelente aprendizado. Terceira coisa que a gente pode aprender com esse livro também é o valor da frugalidade e da independência financeira. Outro ponto que ele fala aqui, então, no livro, é o quanto é importante você abrir mão dessa ideia de parecer ser algo, né, em benefício de realmente ser. Você deve conhecer um amigo que, cara, ele trabalha o tempo todo, etc. Aí pega todo aquele dinheiro dele, vai ostentar numa balada, compra um combo, ou compra um carro mais caro do que ele deveria, ou mora num condomínio mais caro do que ele consegue pagar, e aí ele tá sempre sufocado para tentar parecer que tem muito dinheiro, para tentar parecer que é muito mais rico do que é. Essa é uma armadilha comum, né? Muita gente
gente acaba caindo nisso. E aqui ele conta a história do Ronald Reed, que eu já contei pra vocês aqui, que é um zelador que passou a vida, né, trabalhando como zelador ali, e no banco ele tinha uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares, né, muitos anos atrás. E ele demonstrou que é muito mais importante o quanto você investe do que o quanto você ganha. E aí ele conta exemplo de várias celebridades também que ganharam milhões de reais, como é o caso do Nicolas Cage, etc., mas que acabaram falidos por não terem essa capacidade de ser mais frugal, de fazer os seus investimentos, de controlar o seu dinheiro, né? Simplesmente são pessoas que, como estão expostas a um mercado que precisa muito que você mostre que você é muito poderoso, muito rico, essas pessoas acabam gastando todo o dinheiro delas para mostrar isso. O Johnny Depp já quebrou, vários atores que a gente olha famosos aí, né, encontraram a falência depois de alguns anos ganhando muito, mas muito dinheiro mesmo, exatamente porque andavam com comitivas gigantescas, compravam coisas que não precisavam, tentando impressionar os outros ali. E nisso aqui, então, ele diz que a frugalidade, essa ideia de não se importar com o que as outras pessoas pensam sobre o seu status social e etc., é um superpoder financeiro. Se você tiver isso, você vai conseguir enriquecer muito mais. Eu concordo, eu acho que é importante a gente dosar bem isso. Eu não concordo com viver uma vida igual a do Ronald Reed, por exemplo. Raul, mas por que não? O cara ajudou tanta gente, né? Conseguiu fazer as doações para a biblioteca e tudo. Acho isso fundamental. Mas eu não acho que ele teve uma vida com a qualidade que ele poderia viver. Não tô dizendo que ele não poderia trabalhar de zelador se aquilo é o que ele acha legal, né? Para ver as crianças, etc. Tem gente que vai preferir essa vida, né? Ficar sozinho em casa e fazer nada também não é legal. Mas eu acho que ele poderia ter feito mais por ele mesmo. Então eu não seria uma pessoa que eu vou viver uma vida também sem nada. Pelo menos ter tido uma casa mais confortável, ter tido algum conforto para ir para o trabalho e voltar. Acho que poderia ser isso. Agora, se ele estava feliz, né? Conseguiu ainda ajudar o mundo, acho que o resultado da vida dele é muito bom. Só que eu acho que não é aplicável, né? Todos nós virarmos o Ronald Reed ali, porque a gente sabe que crescendo no mundo que a gente cresce, a gente tem anseios, né? Você não pode dizer para alguém que viveu pobre a vida inteira ali que quando ele pode comprar alguma coisa, ele deveria fingir que é pobre. Não faz muito sentido isso. Acho que a gente tem que dosar aquilo que é importante para nós e nunca comprar para os outros. Mas, cara, grande conselho aqui do livro. Tô tendo um ponto de vista mais crítico, porque eu sei que vocês aqui da minha audiência, vocês não estão mais no nível mais básico de todos do conhecimento, né? Então, acho que vocês querem exatamente ouvir um ponto de vista mais crítico. E, cara, deixa aqui embaixo também sua história com esse livro, né? Se mudou a sua vida, etc. Eu sei que muitas vezes uma coisa que para uns é o começo, né? Para outros já é uma coisa que, cara, transformou a minha vida e tal. Eu sei de muita gente que amou esse livro. Inclusive, eu tenho um grande amigo que, cara, esse livro para ele é fundamental. Foi o grande... sabe, grande mudança da vida dele partiu desse livro. Então, por isso aqui também, a gente nunca pode pegar, esse conhecimento é muito raso pra mim, então não serve pra ninguém. Na internet, a gente sempre acha que tudo é sobre a gente, né? Você vai ver uma pessoa postando uma receita lá, a pessoa fala, mas eu não como carne. Fala, cara, e daí, né? Não é sobre você o que a gente tá falando, a gente tá falando pra todo mundo, né? Eu tô aqui fazendo um vídeo, etc. Ah, mas eu não gosto de cominho. Pô, não põe cominho na sua comida. Então é a mesma coisa quando a gente vai falar de um livro, né? Não é o livro que funciona pra um que vai funcionar pra todo mundo. Cada um tem uma abordagem diferente. Quarto conselho sábio é evitar a comparação com os outros, né? Uma das armadilhas financeiras mais comuns, segundo o Housel, é comparar o seu sucesso ou o seu fracasso financeiro com os outros. E nesse momento que a gente está agora, onde a gente tem tanto guru na internet, tanta gente que fez as coisas em determinada idade, cada vez mais a gente vê menino novinho, 18 anos ali com a Lamborghini, né? Você vê que, cara, onde foi que eu errei na minha vida? O que eu tô fazendo de errado? A grande questão é que essa comparação, ela não inclui todos os bastidores da vida da pessoa. Você tá vendo só aquele resultado final e você não sabe nem se aquela pessoa foi correta ou não na vida dela. Muitas vezes o cara tá ali divulgando o jogo do tigrinho ou divulgando opções binárias, você jamais teria coragem de fazer aquilo, você jamais teria se tornado um charlatão em troca daquele dinheiro. Então não vale a pena você se comparar com um bandido, porque muitas vezes não vai fazer sentido pra você. E nem com a pessoa também que teve uma vida completamente honesta e etc. Teve uma vez que um cara, né, toda vez que alguém descobre a minha vida financeira, como é que ela foi feita e tudo, eu virei diretor de jornal muito jovem e tive diversas coisas ali que foram muito antes do tempo. Daí as pessoas ficam falando, mas ele era filho do dono e tudo, eles querem arrumar uma explicação para aquilo que aconteceu. E é engraçado que quando eu tava fazendo aquilo, por exemplo, eu ainda era muito novinho, eu me comparava com um conhecido, que é o Jonathan Lima, né? Ele tinha virado diretor de uma instituição financeira, mais jovem que eu. Então, quando eu ia comparar com aquilo. Quando eu me comparo, por exemplo, você fala, aos 30 anos o Raul já tá muito na frente. Eu olho o Henrique do Bugrazzi e o Pedro Francesi e vejo que eles ficaram bilionários e fundaram a empresa nos Estados Unidos. Então, a sua comparação sempre pode. Você sempre pode ser vencedor e perdedor de algo. E esses meninos eram adolescentes ainda quando eles fundaram a Pagar-me e venderam a Pagar-me por alguns bilhões. Então, acho que a grande questão aqui é o que você tá comparando especificamente. Porque se você quiser perder, é só se comparar com o Mark Zuckerberg. Vai mais longe.
hoje, né? Não pega pra se comparar com o seu vizinho. Se a ideia for só perder, só mostrar o que você consegue fazer de ruim, se compara logo com o maior. Porque se você olhar pra baixo, eu tenho certeza que você não é nem o cara que tá no topo do mundo, nem o último colocado, né? Normalmente a gente é mais ou menos em cada área. E aí, sobre que área da vida você vai se comparar? Você pode comparar o tempo que você teve com a sua família, você pode comparar o tempo que você dedicou à sua religião, ou à sua comunidade específica, aquilo que você fez diferença na vida das pessoas, ou você pode ficar querendo comparar só sobre quem tem mais dinheiro, como se isso fosse a grande métrica de felicidade de absolutamente tudo. Tem um monte de gente na rua com a BMW que você tá se comparando e que é uma BMW financiada, que talvez tenha menos dinheiro do que você na conta, porque eu sei aqui que vocês têm mais dinheiro, né, do que a média da população. E aí, cara, talvez seja só um cara tomando decisões ruins, porque se você olhasse as minhas posses quando eu tinha 24 anos de idade, 25, eu já era multimilionário, eu tinha menos posses que as pessoas ao meu redor. Eu não tinha um apartamento, gente. Eu vendi os apartamentos que eu comprei, né? Eu não tinha um carro, eu comprei carro depois. Aí depois eu comprei um carro muito mais barato do que eu podia comprar. E aí quando eu fui comprar um Audi ali na minha vida, eu já poderia ter, poderia ter uma Ferrari, e aí eu tinha um Audi A3. Então, assim, não faz sentido esse tipo de comparação, porque você não entende o que tá acontecendo de fato. Então, se você quer se comparar com alguém, compara pelas coisas que você realmente preza na sua vida. Não compara por aquilo que você não deu importância. A métrica do dinheiro não é a única métrica possível de comparação. Então, o que ele fala, o Housel aqui, ele fala isso só sobre dinheiro e cita esse exemplo dos carros, das casas que podem ser financiadas, etc., que você pode estar tentando replicar uma estratégia sem entender o que tá por trás dela. Eu diria que você não deve se comparar de maneira nenhuma, apesar de que possível, né? Todo mundo vai se comparar, então quando você for se comparar, pelo menos seja justo com as regras pelas quais você vai se comparar. Bom, um resumo geral o Housel, ele mostra que para você chegar até um determinado ponto financeiro, você não precisa ser gênio, eu já fiz o vídeo aqui, né? Você não precisa ser gênio para ficar rico, é uma bobagem acreditar que todo mundo que tem dinheiro é mais inteligente que as outras pessoas. Raul, mas eu acho, você acha errado, não tem nada a ver, né? Einstein não morreu multibilionário, né? Não teve nada disso, o Newton também não. Os maiores gênios da humanidade, todos que mudaram a humanidade, no geral, nenhum deles apresentou grandes resultados financeiros. Você pegar você falar, mas o Steve Jobs, mas eu queria ver o Steve Jobs inventando o celular. Eu queria ver o Steve Jobs inventando o smartphone, de fato. Ele nunca inventou. Os engenheiros inventaram. Ah, não, mas o Elon Musk, ele também não. O Elon Musk não fez foguete da ré, ele gerenciava a equipe que fez. Eu duvido que lá não tenha gente muito mais inteligente que ele. Ah, não, ele é um gênio. Talvez, né? Mas o ponto deve ter gente mais genial do que ele trabalhando pra ele. Não tem problema nenhum isso. No mundo, não vence aquele que é o mais inteligente. Esse é um delírio. Raul, mas você não acredita em meritocracia? Existe a meritocracia, meu lindo, mas o mérito não é a inteligência. Você não tem o mérito e o QI juntos ali. E depende muito também do ponto de partida. O cara que é herdeiro de uma mina de esmeralda, né? Com a idade que ele era ali, não dá. E você tem ele mesmo admitindo. Depois ele mudou a história, né? Mas no começo ele fala, não, eu viajei com meu pai pra pegar esmeraldas ilegais, de sei lá da onde e tal. Aí hoje em dia já fala que não, que ele começou do zero, que o pai dele nunca teve mina de esmeralda, que me prove que teve mina de esmeralda. Aí você tem o próprio pai dele falando assim, eu tinha uma mina de esmeralda. Essa é a questão. Aí você vai se comparar com isso. E não é que ele não tem os méritos dele, mas é muito distante da sua vida. Eu tenho certeza que seu pai não tem uma mina de esmeralda, né? Ou talvez tenha, você tá aí no interior baiano, talvez seu pai tenha uma mina de esmeralda, mas é muito raro. Então, o ponto que eu quero te dizer é que essa comparação não vai ser justa. Daí você tem que se comparar com as outras pessoas que estão no mesmo horizonte que o seu e ver o quanto você ganhou ou não. Bom, deu pra entender aqui. Acho que esse é um resumo prático do livro. Agora, se você quiser aprender a investir mesmo, pôr a mão na massa, que é muito... A minha crítica com relação a esses livros é um pouco mais isso. O livro é ótimo pra mentalidade e tal, só que a mentalidade, ela deixa lugar quando a gente precisa falar realmente da coisa prática. Você lê um livro sobre mentalidade, você sai, com mente correta e sem saber o que fazer, né? Então, a UVP é o contrário disso. Ela é sobre o que fazer, né? Não é sobre ter a mentalidade. Você já precisa ter a mentalidade para entrar na UVP. Se você já tá pronto para esse segundo passo, o que eu vou te indicar é que você venha aqui a uvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário. Além de entrar na UVP, que é uma coisa que você me pergunta, vou entrar na UVP, mas eu já sei investir o básico. Cara, é muito diferente o que a UVP vai te ensinar, não só nas aulas gravadas. Ali as aulas gravadas são 25% daquilo que eu realmente considero a entrega. A gente tem a entrega nas aulas ao vivo, cara, que é outro nível de conteúdo realmente. Tem as masterclasses já gravadas ali, então a gente consegue te levar para outro patamar. E além disso, só de entrar na UVP, você ganha acesso à maior plataforma de investimentos. Por quê? Porque acessa mercado internacional, acessa mercado nacional pelo maior banco de investimentos da América Latina. E aí o que você tem ali de vantagem nisso? Nós temos os nossos investimentos oferecidos lá dentro. A gente tem uma plataforma em parceria com o BTG Pactual, né? Então hoje são os caras gigantescos que estão por trás ali da UVP que conseguem te dar esse acesso e a gente consegue tirar
assim, a nossa comissão em cima dos produtos financeiros. Quando você investe em renda fixa, tem comissão. Quando você entra no IPO, quando você faz um follow-on, uma subscrição, tudo isso tem comissão. A gente tira essa comissão e te devolve como cashback. Isso é o que a UVP faz por você. E além disso, um cartão de crédito fantástico tem lá dentro. Acesso ao ambiente, cara, que só era oferecido, e ainda é, né? Na verdade, antes da UVP, só é oferecido para multimilionários. Tanto é que é o ambiente das pessoas que entram na nossa consultoria. O cara que entra na nossa consultoria tem acesso ao mesmo ambiente e a esses investimentos que estão sendo ali oferecidos para você. É por isso que a UVP transforma completamente a ideia do que você pensa que é investimento. E lembrando, entrei na UVP, não funcionou e tal. Compromisso estabelecido aqui há anos. Entrou na UVP, não funcionou para você, você pode pedir seu dinheiro de volta. E aí, por que a gente faz isso? Cara, ninguém vai querer perder acesso à plataforma, ninguém vai querer perder acesso aos investimentos que teve ali, ninguém vai querer perder os acessos que a UVP dá. É por isso que a UVP consegue fazer esse tipo de compromisso, mas é por isso também que a gente precisa selecionar nossos clientes. Por quê? Porque tem gente que não consegue nem abrir conta na plataforma, etc., por não estar de acordo com o perfil de renda. Então eu sempre falo para vocês, se você ganha menos de 4 mil reais, a UVP não vai fazer sentido para você. A não ser que você ganhe menos de 4 mil, mas eu moro com meus pais, não tenho responsabilidade nenhuma, vou investir R$ 1.000, vou investir, né, mais de R$ 500 ali por mês, tranquilo. Se esse for o seu cenário, a UVP é a melhor solução e não tem nem como discutir, tanto é que ninguém nem discute. Você vê que a gente fala aqui, a gente é a melhor escola de investimentos no Brasil, nunca apareceu ninguém falando, não é. Por quê? Porque a gente vai falar, abre o Reclame Aqui, abre qualquer comparadora, abre BNPS, abre qualquer coisa que perdeu. Não tem como. É isso. Vai lá na UVP, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo. Beijo!